Na segunda metade do século XIX, a zona da mata de Pernambuco passou por mudanças importantes nas relações sociais de produção devido ao investimento social e financeiro em seu território. Dois aspectos foram relevantes nesse processo. O primeiro, podemos dizer que foi a implantação das ferrovias na região canavieira, e o segundo foi o surgimento dos engenhos centrais e das usinas de açúcar, que pouco a pouco foram substituindo os tradicionais engenhos banguês, que fabricavam açúcar bruto, o mascavo, rapadura e aguardente. A primeira seção da linha foi inaugurada em 1858 e tinha uma extensão de 31,511 quilômetros. A implantação das ferrovias em Pernambuco atendeu o surgimento dos engenhos centrais e das usinas de açúcar. Foi a localização dos engenhos que ditou a implantação das ferrovias, visto que o açúcar produzido nesses engenhos era a principal carga a ser transportada por essas vias, facilitando o escoamento do açúcar para a capital Recife e demais regiões. O porto de Rio Formoso era o melhor porto do litoral, por onde os engenhos banguês embarcavam sua produção açucareira por barcas para o porto do Recife. As mercadorias chegavam ao porto do Rio Formoso transportadas em carros de boi e lombo de animais. Os engenhos banguês, mais próximos ao litoral, escoavam sua produção pelos rios, onde se localizavam os trapiches, e de lá até o porto do Recife. Na zona da Mata Sul, a ferrovia ligava Recife a Palmares, voltando-se mais ao interior, em razão da planície litorânea ser uma área alagada, o que inviabilizava na região a construção de ferrovias-tronco. Até 1912, duas outras linhas e ramais foram construídas em Pernambuco, sempre tendo como ponto de partida a cidade do Recife, ligando ao interior e outros estados do Nordeste. Esta construção foi financiada pelos proprietários dos engenhos centrais e das usinas de açúcar, para o transporte da cana da plantação para a fábrica e do açúcar da fábrica para as linhas, ramais e estações ferroviárias. Foram bancados quilômetros de trilhos no meio dos canaviais, sendo produzido nas primeiras décadas do século XX uma rede de aproximadamente 1.533 quilômetros, financiados por 55 usinas de açúcar. A partir da década de 1870, gradativamente, os antigos engenhos banguês, que fabricavam açúcar bruto, rapadura e aguardente, tornaram-se apenas fornecedores da cana para as indústrias que, incorporando modernas técnicas de produção, passaram a fabricar o açúcar cristal e o álcool. Os engenhos banguê passaram a ser mantidos em fogo morto. A decadência dos engenhos banguê se acentuou a partir da década de 30. O Estado brasileiro desempenhou um papel importante na transformação da agroindústria açucareira, subsidiando os empreendimentos. Os engenhos centrais começaram a ser implantados em Pernambuco na década de 1880. Eles eram fábricas modernas, financiadas por capital estrangeiro, principalmente o inglês. Os engenhos centrais não podiam possuir terras, nem desenvolver atividade agrícola. Sua ação limitava-se à produção industrial do açúcar. A cana, usada nos engenhos centrais, era produzida pelos engenhos banguês. Além desta limitação imposta pelo governo, os engenhos centrais não podiam empregar mão de obra escrava e deviam construir vias férreas para facilitar o transporte da matéria-prima, a cana, da plantação à fábrica. Em Pernambuco, no final do século XIX, ocorre a substituição dos engenhos centrais pelas usinas de açúcar. Ao contrário dos engenhos centrais, as usinas possuíam terras e desenvolviam atividades agrícolas, além de possuírem autonomia para sua instalação. Nelas se concentravam a produção agrícola, ou seja, a plantação da cana,
e também a industrial, que seria o refino do açúcar. As usinas acolhiam a produção da cana de todos os engenhos em seu entorno. Gradativamente, as usinas foram adquirindo as terras dos antigos engenhos Banguê e de usinas menores, tornando-se grandes empresas agroindustriais. As terras do antigo engenho Rio Formoso foram incorporadas à usina Cucaú, que foi edificada em 1895 pela Companhia de Melhoramentos em Pernambuco. O primeiro difusor para a extração do caldo instalado no Brasil foi adquirido pela empresa e instalado na usina Cucaú, no final do século XIX. As linhas férreas e, mais especificamente, as estações ferroviárias proporcionaram o surgimento e o desenvolvimento de cidades e de lugarejos, alterando a paisagem da região. Fazendas e engenhos de açúcar tornaram-se cidades, quando cruzadas pela estrada de ferro. Engenhos banguês passaram a ser usinas. A malha ferroviária em Pernambuco chegou a possuir aproximadamente 1.400 quilômetros de linha, atingindo, no seu período áureo, o litoral e as regiões da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão Pernambucano.